Olá, o BNews 19 horas começa agora. E amanhã vamos conhecer quem será o responsável pela maior obra de infraestrutura do país. Um leilão vai apontar o vencedor da concessão para o túnel imerso entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. A obra é aguardada há mais de 100 anos pelos moradores das duas cidades. As discussões sobre uma ligação seca entre Santos e Guarujá surgiram desde o início do serviço de travessia por ferry-boat entre as duas cidades, lá pelos anos 1920. Mesmo quando ter um veículo motorizado era algo para poucos, já incomodava ter que pegar uma embarcação para chegar a Santos ou a Guarujá. Mesmo com a inauguração de uma rodovia na década de 1960, o longo percurso era um desafio. Olha só essa reportagem do jornal Folha de São Paulo, de 21 de fevereiro de 1970. Um projeto audacioso para a ligação Santos-Guarujá, mesmo com a inauguração em março da estrada Piaçaguera-Guarujá, que vai diminuir metade do tráfego anual de 2 milhões de veículos transportados pelas 7 balsas em operação na ponta da praia, o governo do estado já tem em mãos um projeto para a construção de uma ponte naquele local. Ficava claro, os motoristas não queriam mais percorrer quilômetros ou depender de uma balsa. O primeiro projeto de ligação seca é de 1927, do engenheiro e arquiteto Enéas Marini. Ele já propunha a construção de um túnel submerso ligando a região portuária de Santos e o distrito de Itapema. Enéas estava muito à frente do seu tempo, já tinha ali um projeto de concessão pública de 30 anos. Na década de 40, o engenheiro Prestes Maia propôs a construção de uma ponte levadiça no mesmo estilo da Power Bridge em Londres. Poucos anos depois, foi a vez do engenheiro paulistano Luiz Musi propor a construção de uma ponte com um vão de 500 metros e rampa em caracol. Aí, só em 2010, foi a vez do governador de São Paulo, José Serra, propor a construção de uma ponte estaiada ligando as duas margens do canal do estuário. O projeto foi descartado porque seria difícil construir uma ponte que não atrapalharia a navegação. 3 anos após Serra apresentar a maquete da ponte, o governador Geraldo Alckmin apresentou o projeto do túnel imerso. As obras estavam previstas para começar no primeiro semestre de 2015 e iriam até 2018. Mas faltou dinheiro na época e o projeto parou. O Banco Interamericano de Desenvolvimento não aceitou uma cláusula da licitação e o governo ficou sem o empréstimo. A discussão voltou com força no início do governo Lula em 2023, com Márcio França no Ministério de Portos e Aeroportos. Em fevereiro do ano passado, já com Silvio Costa Filho na pasta, o projeto foi lançado num evento que reuniu o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O acordo era resgatar o antigo projeto do governo estadual, o túnel com 1.500 metros de extensão, 3 faixas por sentido, com pistas para o veículo leve sobre trilhos e galeria para pedestres e ciclistas. É como se fosse um estaleiro. Você faz um estaleiro como se fosse esse aqui, aí a obra começa a ser feita aqui do lado. Tem que esvaziar toda a água, aí fazem os módulos. Esses módulos depois são tampados de 100 em 100 metros e depois enche de água e o módulo boia. Quando ele boia, aí os rebocadores trazem e colocam no lugar certo onde já está feita a derrocagem. Porque isso é para evitar que os navios tenham que parar. Essa é a melhor vantagem. Esse tipo de túnel, você não tem parada para esse navio. Então, é muito rápido e muito fácil.
O leilão na Bolsa de Valores de São Paulo terá a disputa de dois grupos estrangeiros, a portuguesa Mota-Engil e a espanhola Acciona. Vence o leilão o grupo que oferecer o maior desconto sobre as prestações anuais que foram definidas pelo governo de São Paulo em R$ 439 milhões. O investimento total da obra será de R$ 6,8 bilhões. 5,14 bilhões serão em recursos públicos, metade da União e a outra metade do governo de São Paulo, e o restante será investido pela futura concessionária. Contrato de 30 anos, no maior projeto de infraestrutura do país. Leilão marcado, dia 5 de setembro. Houve um pedido dos players que estão estudando e tudo sinaliza para um leilão que vai ser competitivo para dar mais 30 dias de prazo. Na verdade, pediram até um pouco mais. A gente acertou os 30 dias, mas é o suficiente para a formulação das propostas. A gente está falando aí de 6,4 bi de investimento, então um investimento super relevante. Então, 5 de setembro, a gente vai conhecer o consórcio que vai executar essa obra para que a gente possa assinar o contrato e no ano que vem iniciar então essa operação, iniciar esse empreendimento. Que a gente possa estar lá batendo o martelo dessa obra em parceria do governo federal com o governo do estado, uma obra de 6 bilhões de reais. É a maior obra do PAC, que há mais de 100 anos a população da Baixada Santista de São Paulo sonhava com essa obra. Vai ser o primeiro túnel imerso do Brasil com uma tecnologia consolidada em grandes obras internacionais na Europa e na Ásia. Diferente dos túneis escavados em profundidade, como o metrô, a obra vai ser feita em módulos de concreto pré-moldados, produzidos em docas secas. Eles serão flutuados até o local e depois submersos e encaixados no leito do canal portuário com precisão milimétrica e reforço de camadas de lastro. E a TVB News vai ter uma cobertura especial sobre o leilão túnel imerso entre Santos e Guarujá nesta sexta-feira. Antes do certame, você vai ter todas as informações ao vivo a partir das 13h30 da tarde. A TVB News também vai transmitir o leilão ao vivo e logo após os comentários sobre o resultado do certame. A gente espera vocês. E o BNews 19 horas tem mais notícias. Subiu para 16 o número de mortos e para 21 o total de feridos no acidente com o vagão do elevador Glória em Lisboa. Segundo a Agência de Proteção Civil, todos os mortos são adultos e entre eles estão portugueses e estrangeiros. Um brasileiro ficou levemente ferido. Agentes da Polícia Judiciária, responsável por investigar acidentes graves, fotografaram os trilhos e os destroços. De acordo com a emissora portuguesa RTP, existe a suspeita que o acidente tenha sido provocado por uma falha nos freios. Os agentes também apuram se o descarrilamento aconteceu por causa do rompimento de um cabo. Inaugurado em 1885, o elevador da Glória transporta cerca de 3 milhões de pessoas por ano. A linha liga a área baixa de Lisboa ao bairro Alto, famoso pela vida noturna. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira que as tarifas de 50% impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refletem problemas internos do Brasil, como a relação entre autoridades e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista durante visita a Pequim, Putin disse que, diferente da Índia, que também sofre com sobretaxa de 50%, as sanções sobre o Brasil têm relação com problemas na situação política doméstica. O presidente russo deu a declaração após ser questionado sobre novas sanções europeias ao país por causa da guerra da Ucrânia. O porto de Pecém, no Ceará, recebeu autorização da Capitania dos Portos e da Praticagem para receber regularmente navios de classe New Panamax. A aprovação vem um ano após o porto receber o MSC Jewel,
com 366 metros de comprimento e 15,3 de calado. A APM Terminals, que opera containers no porto, constrói um novo berço de atracação com entrega prevista para 2028. Isso vai elevar a capacidade de operação dos atuais 650 para 850 mil TEUs por ano. Um iate de luxo afundou na viagem inaugural na costa norte da Turquia. O acidente aconteceu nesta terça-feira e deixou passageiros em pânico. O barco estava avaliado em 5 milhões de reais. Começou a inclinar pouco depois do lançamento e em poucos segundos a embarcação de 30 metros virou e afundou. O dono, o capitão e os 2 tripulantes conseguiram nadar até a costa sem ferimentos. Equipes da Guarda Costeira e do Porto foram enviadas para controlar a área e iniciar os trabalhos de resgate e recuperação. Os trens e metrôs de São Paulo vão funcionar durante 24 horas por dia durante o Detal. A operação vai funcionar nos dias 6, 7, 13 e 14 de setembro. Vai garantir que os espectadores do evento embarquem em qualquer horário nas estações e prossigam o caminho por qualquer sistema. Quem utilizar o metrô vai pagar apenas a tarifa unitária de R$ 5,20 e vai poder seguir pelas demais linhas. Na CPTM, o passageiro poderá utilizar os trens das 5 linhas. Além disso, vai ser implantado o Trem Expresso Detal 2025, com 2 rotas exclusivas de Barueri, Pinheiros e Morumbi, com desembarque direto na estação Cidade Dutra. O governo federal lançou nesta quinta-feira o projeto Gás do Povo, que vai substituir o Auxílio Gás. O novo modelo estabelece a entrega direta dos botijões a famílias sem repasse em dinheiro. A meta é distribuir 65 milhões de unidades por ano. O lançamento, que aconteceu em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, teve a presença do presidente Lula e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O investimento é de 3,5 bilhões de reais. E foi lançado nesta quinta-feira o Centro dos Oceanos do Brasil. A cerimônia reuniu autoridades públicas e do setor privado para anunciar o lançamento oficial do primeiro Centro de Oceano brasileiro. A iniciativa do Pacto Global da ONU também tem a participação da Fundação Lloyd's Register. O principal objetivo é discutir o desenvolvimento econômico sustentável das atividades marítimas do país. O centro não terá uma unidade física, mas vai promover essas ações por meio de encontros remotos, em uma plataforma colaborativa de apoio à economia azul. Começar uma jornada de 11 meses a iniciar uma série de diálogos para a gente tentar identificar ações de melhoria da segurança dos oceanos, do desenvolvimento econômico dos oceanos, do financiamento aos oceanos, ao transporte e à segurança marítima. Então é uma iniciativa onde a gente busca engajar o setor privado, o setor público, a sociedade civil, grupos de trabalhadores na discussão desses temas que são muito relevantes à economia marítima, que é um dos motores do desenvolvimento social e econômico do mundo e do Brasil. Este será o primeiro centro de oceanos ligado ao Pacto Global da ONU nas Américas. O centro brasileiro faz parte de uma plataforma internacional que conta com outros 6 países em desenvolvimento do sul global. A escolha pelo Brasil é por conta da sua costa extensa e da atividade marítima pujante, incluindo os setores portuário, de aquicultura e de pesca. Oceano para o Brasil é fundamental. 7.500 quilômetros de costa, biodiversidade, regulador climático e, consequentemente, do regime de chuvas que alimentam as nossas plantações, então agropecuária super dependente de oceano e segurança alimentar. O Brasil também cresceu em torno das comunidades costeiras, então foi da costa para o interior. Não tem como a gente não falar dessa diversidade dentro de uma iniciativa do Sistema das Nações Unidas, que fala de direitos humanos, anticorrupção, trabalho e meio ambiente. O lançamento da plataforma marcou o fim da primeira etapa do projeto, que envolveu o mapeamento de todas as organizações relacionadas ao mar no país. Agora será feito recrutamento entre as mais de 600 organizações identificadas no Brasil que tenham interesse em integrar o centro. Nessa fase, serão realizados 8 workshops num período de 11 meses, abordando os 4 temas principais: finanças e investimentos, transporte marítimo e portos, renováveis e offshore e pesca e aquicultura.
que vão culminar numa interação com os outros 6 centros de oceanos da ONU, no Quênia, Gana, Índia, Bangladesh, Indonésia e Filipinas. Que nós possamos deixar aqui um legado para o mundo como um todo. Como recentemente estamos vendo aí nos noticiários maus exemplos quando se fala em questões ambientais, quando se fala no que o mundo que nós queremos preparar para as nossas futuras gerações. E tem mais notícias no portal bnews.com.br. Vou aqui para o telão e destaco uma da região Nordeste, porque a Bahia lidera a produção de grãos no Nordeste. Ela deve colher quase 13,6 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025, segundo o 11º levantamento divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgado na última segunda-feira, dia 1º. O volume representa um crescimento de quase 10% em relação à safra anterior e consolida o estado como líder regional, respondendo por 44% de toda a produção de grãos do Nordeste. Olha aí uma boa notícia para a região Nordeste, para a Bahia, que lidera aí os grãos na região. E o Porto de Santos saltou 6 posições no ranking mundial de contêineres. O ranking da revista britânica Lloyd's List ratificou o Porto de Santos como o maior da América Latina e do Hemisfério Sul na movimentação de contêineres. O terminal saltou 6 posições e hoje é o 43º maior do mundo, único brasileiro na lista dos 100 principais do planeta. O resultado leva em consideração os números de 2024. O Porto de Santos movimentou o total de 5,4 milhões de TEUs, 14,7% a mais que 2023, quando a movimentação foi de 4,7 milhões. Em julho deste ano, a movimentação de contêineres bateu novo recorde no Porto de Santos, com 534,6 mil TEUs. O aumento é de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado, foram 3,3 milhões de unidades padrão de contêineres, crescimento de 7,9%. Com esses números, o Porto de Santos se aproxima de mais um recorde anual em 2025. Entre os portos com maior movimentação no mundo, o chinês Xangai lidera, seguido do Porto de Singapura e Ningbo Zhongshan, também na China. Aliás, os chineses têm 6 entre os 10 portos que mais movimentam contêineres no planeta. E o BNews 19 horas desta quinta-feira fica por aqui, mas eu volto amanhã com mais notícias do Porto, infraestrutura e transportes. Uma excelente noite e até lá!